como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós estaremos resolvendo os exercícios da semana 3 do PET Complementar Volume 1. Então, vamos lá, galera. No primeiro exercício, vai estar falando o seguinte. Explique a estrutura de uma reação química. Caso julgue necessário, utilize representações simbólicas. Em uma reação química, pessoal, de maneira resumida, a gente pode simplificar como sendo um processo onde tem a formação de novas substâncias. Toda reação química, pessoal, ocorre a formação de novas substâncias, certo? E outra característica das reações químicas, pessoal, é que as substâncias iniciais elas vão ser chamadas de reagentes, enquanto as substâncias finais elas vão ser os produtos. De maneira geral, pessoal, toda reação química ela vai ser representada da seguinte maneira. Inicialmente, a gente coloca os reagentes, a gente coloca essa seta aqui que indica que ocorreu uma transformação e em seguida a gente coloca os produtos que vão ser formados nessa reação. Questão 2. Na questão 2, pessoal, vai pedir para vocês conceituarem e darem exemplo de ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. A ligação metálica, pessoal, é bem tranquila. Como o próprio nome pressupõe, vai ser uma ligação que vai estar ocorrendo entre metais, certo? Um tipo de composto formado por ligação metálica, pessoal, é o bronze. O bronze, ele é uma liga metálica. O que é uma liga? É um composto formado por ligações metálicas. E o bronze, pessoal, vai ser uma liga de cobre com estanho, que é bastante utilizada na construção de estátuas, fabricação de sinos, moedas, entre outras coisas. Letra B. Ligação iônica, pessoal. A ligação iônica também é uma ligação que não é complicada da gente estar entendendo. Na ligação iônica, pessoal, vai ocorrer a ligação de um metal com um ametal. Ou ainda pode ter a ligação de um metal com o hidrogênio, certo? Um exemplo de composto formado por ligação metálica, pessoal, é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele é um composto iônico, pessoal, que ele é formado pela combinação de um átomo de sódio com um átomo de cloro. E não se esqueçam, pessoal, que o metal é quem vai estar doando os elétrons, porque o metal ele tem poucos elétrons na camada de valência, enquanto o ametal vai ser quem vai estar recebendo os elétrons, porque ele tem bastante elétrons na sua camada de valência. Então, para completar o octeto, é preciso que o metal doe os elétrons e esse metal ele receba os elétrons, certinho? Letra C, ligação covalente. A ligação covalente, pessoal, vai ser uma ligação entre ametais, ou seja, compostos que vão ter tendência de estarem recebendo elétrons. Então, na ligação covalente, pessoal, eles vão estar compartilhando esses elétrons para completar o seu octeto, tá certo? Um exemplo de ligação covalente, pessoal, um composto formado por ligação covalente, é o dióxido de carbono, CO2. O dióxido de carbono, pessoal, é um composto que vai ser liberado na respiração de muitos animais, certo? E ele é formado por uma combinação de um átomo de carbono com dois átomos de oxigênio. Aí, turma, vocês podem estar dando outros exemplos aí de compostos formados por ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente, tá certo? Eu não vou dar mais porque senão a nossa aula vai ficar bastante extensa. Questão 3. O amianto, conhecido como asbesto, é um material constituído por fibras incombustíveis. É empregado como matéria-prima na fabricação de metais isolantes usados na construção civil como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 1960, quando confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre seus componentes, além do SiO2, estão o óxido de magnésio, que é o MgO, e o óxido de alumínio, que é o Ae2O3. Em relação ao composto MgO, analise as afirmativas. Aí, pessoal, vai ter 3 afirmativas. E o exercício vai perguntar para a gente quais delas que vão estar corretas, certo? Então, vamos lá? Na primeira afirmação, fala o seguinte. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como uma ligação iônica. É uma ligação iônica, pessoal? Vai ter transferência de elétrons? Alguém vai doar? Alguém vai receber?
Observe que o magnésio, pessoal, ele é um metal. Se ele está se ligado com outro elemento, que no caso aqui é o oxigênio, que é um ametal, então vai sim se formar uma ligação iônica, vai ter a transferência de elétrons. Então a primeira afirmativa ela é verdadeira. Na segunda afirmativa fala: os átomos não alcançaram a configuração de gás nobre após a ligação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, é que a gente precisa estar analisando se eles vão ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Quando tiver a ligação química. Então, para isso, pessoal, o que a gente precisa estar fazendo? Então, turma, a gente vai precisar fazer a distribuição eletrônica para o magnésio e para o oxigênio, para ver quantos elétrons cada um vai doar ou receber. Falou que o número atômico do magnésio é igual a 12. Então, o magnésio ele tem 12 elétrons. Falou que o oxigênio ele tem número atômico igual a 8. Então, isso quer dizer que o oxigênio tem 8 elétrons. Então, turma, a gente vai fazer a distribuição eletrônica, certo? Lembrando que a camada K ela suporta o máximo de 2 elétrons, a camada L 8 e a camada M 18 elétrons, certo? Então, turma, vai ficar da seguinte maneira, ó. Camada K com limite 2, camada L com o limite 8, então vai sobrar 2 elétrons para a camada M aqui para o magnésio, certo? Ó, 2 mais 8, 10, mais 2, 12. Então, deu certinho. E agora para o oxigênio. Para o oxigênio também é bem simples, pessoal. Camada K vai ficar com 2 e a camada L vai ficar com 6. Então, deu 8 elétrons, certinho. Então, turma, observem que o magnésio ele tem 2 elétrons na camada de valência. Para ele atingir a configuração de gás nobre, ele precisa estar doando esses 2 elétrons ou recebendo mais 6. E a gente sabe que o metal ele vai ter a tendência de doar os elétrons, certo? Então o magnésio ele vai estar doando esses 2 elétrons dele, tá certo? Então quando ele doar, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, que é aquela última camada eletrônica. Concorda comigo? E no caso do oxigênio, para o oxigênio atingir a configuração de gás nobre, pessoal, ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele precisa receber aqui 2 elétrons, concorda comigo? Se ele receber mais 2 elétrons aqui, vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, pessoal, para eles atingirem a configuração de gás nobre, vocês concordam comigo que o magnésio ele precisa doar 2 e o oxigênio ele precisa receber 2 elétrons? Então, pessoal, a proporção é 1 para 1. A ligação vai precisar envolver apenas um átomo de magnésio com um átomo de oxigênio. E no caso do MgO, isso ocorre, pessoal. Então, vai sim atingir a configuração de gás nobre quando eles fizerem essa ligação. E na proposição 2 falou que eles não alcançaram. Então, a proposição 2 ela está incorreta. Proposição 3. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há a formação de um cátion Mg2+, e um ânion O2-. Com certeza, pessoal. Porque o magnésio ele vai precisar doar 2 elétrons. Por isso, ele vai ficar com uma carga 2+. E o oxigênio? O oxigênio, pessoal, ele vai precisar receber 2 elétrons. Então, a gente viu que as proposições corretas é 1 e 3. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra E. Questão 4. A equação refere-se à transformação do ozônio em oxigênio comum, representada pela equação. Aí apresentou para a gente essa equação aqui. Aí fala que os números 2 e 3 que aparecem ao lado esquerdo da equação representam respectivamente. Então, pessoal, do lado esquerdo, os números 2 e 3. Esse 2, pessoal, ele corresponde ao coeficiente estequiométrico da reação. Então, ele vai dizer para a gente quantas moléculas estão envolvidas ali na reação química, certo? Então, a gente já consegue eliminar a letra C, a letra D e a letra E, certo? E esse número 3 aqui, turma. Esse número 3, ele vai indicar para a gente a quantidade de átomos que tem naquela molécula, certo? Aqui no caso do oxigênio, quer dizer que tem 3 oxigênios nessa molécula, certo?
Então, com base nisso, pessoal, a única alternativa correta da questão 4 é a letra A, que fala que 2 é o coeficiente estequiométrico e 3 é o número de átomos da molécula. E se na questão 4, pessoal, pedisse para vocês determinarem o número de átomos de oxigênio que tem nos reagentes? Como que vocês fariam isso, pessoal? Vocês pegariam e multiplicariam esse número 2 pelo índice aqui, que é 3, certo? Então, quando a gente multiplica o coeficiente estequiométrico pelo índice, a gente determina a quantidade de átomos que tem ali naquela substância. Beleza? Então, nesse caso, teriam 6 átomos de oxigênio nos reagentes. E nos produtos? Nos produtos também, pessoal, tem 6 átomos de oxigênio. É só vocês multiplicarem o coeficiente estequiométrico, que aqui é 3, por 2, que é o índice ali, certo? Então, a gente encontra 6 átomos de oxigênio também nos produtos. Questão 5. Na questão 5, pessoal, vai estar apresentando para a gente essas reações e a gente precisa estar analisando quais delas estão balanceadas e quais não estão, certo? Como que a gente sabe se uma equação está balanceada ou não? Eu vou conferir o número de átomos dos elementos nos reagentes e nos produtos para ver se estão iguais. Então, por exemplo, aqui nessa primeira reação, pessoal, observem que tem 2 átomos de potássio, certo? Observe que lá nos produtos só tem um átomo de potássio. Então, essa reação ela já não está balanceada. E nessa outra reação aqui, tem 2 átomos de magnésio nos reagentes. Nos produtos também tem 2 átomos de magnésio. E oxigênio? Observem que nos reagentes tem 2 átomos de oxigênio. E nos produtos também tem 2. Então, tem o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, a reação 2 ela está balanceada. E nessa terceira reação, pessoal, na terceira reação tem um átomo de chumbo nos reagentes e um átomo de chumbo nos produtos. Depois, enxofre. Tem 2 átomos de enxofre nos reagentes e 2 átomos de enxofre nos produtos. E oxigênio. Tem 4 oxigênios nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos. Então, a mesma quantidade de átomos que tem nos reagentes, tem nos produtos. Reação 3, então, balanceada. Reação 4. Observe que tem um carbono nos reagentes e um carbono nos produtos. Tem 4 hidrogênios nos reagentes e também, 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos. E por fim, oxigênio. Tem 4 hidrogênios, na verdade oxigênios, né, galera? Tem 4 oxigênios nos reagentes e 2 mais 2, 4 oxigênios também nos produtos. Então, essa reação ela também está balanceada. Por fim, sobrou a reação 5. Então, aqui tem um átomo de enxofre nos reagentes e também um átomo de enxofre lá nos produtos. Tem 3 oxigênios nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos. Então, pessoal, tem uma diferença de átomos de oxigênio aí nos reagentes e nos produtos. Então, essa reação 5 ela não está balanceada. A gente viu que a reação 2, a reação 3 e a reação 4, elas estão corretamente balanceadas, certo? Então, a alternativa correta da questão 5 é a letra B. Turma, nossa aula está terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço por favor que vocês tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, seja lá pelo grupo ou pelo privado, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!